O primeiro assunto aqui no programa, a briga pelo Brasileirão. No último final de semana, Palmeiras venceu o Fortaleza, o Flamengo tropeçou com o Vasco e com isso, a partir de agora, o Palmeiras depende só de si para ficar à frente do Flamengo na classificação do Campeonato Brasileiro. Isso porque os times possuem jogos a menos. O Flamengo tem um jogo a menos, que será disputado contra o Sport, e o Palmeiras possui 2 jogos a menos, contra Juventude e Santos. Então, em tese, na teoria, o Palmeiras vencendo os seus 2 jogos, o Flamengo vencendo o seu jogo contra o Sport, dando esse 100% de aproveitamento para Flamengo e Palmeiras, a equipe alviverde estaria à frente do Flamengo no final desses jogos atrasados. O Cruzeiro, que hoje é o vice-líder, ele já tem os jogos completos, né? Então a equipe do Cruzeiro já fez os seus 24 jogos. Vampeta, briga acirrada no Campeonato Brasileiro. Dá para dizer que com os resultados do último domingo e também do sábado e domingo, vitória do Palmeiras, tropeço do Flamengo, dá para dizer que o Palmeiras passou a ser favorito ao título? Depois eu vou passar aqui alguns números levantados pelo GE, que dizem que agora a porcentagem melhorou em relação ao que era antes da rodada para o Palmeiras. O que você pensa sobre isso, Vamp? Boa tarde. Boa tarde, Gui, Bruno, boa tarde a todos, né? Falta muita coisa ainda pelo campeonato, né? Em torno aí de 16 rodadas. 16 rodadas aí, 48 pontos em jogo, 16 para um, 17 para outro, a tabela tá ali. Você acabou de falar que o Palmeiras tem 2 jogos a menos, o Flamengo tem 1 na tabela, o Flamengo vai à Ilha do Retiro enfrentar o Sport. O Palmeiras tem esse jogo provavelmente na Vila Belmiro contra o Santos e o outro contra o Juventude em casa, né? Primeiro tem que se jogar esses jogos. E o Cruzeiro tá ali fazendo o seu dever, correndo por fora, mas não vamos esquecer, eu não sei como é que se aponta isso em termos de favoritismo, né, para esses números. Porque se o Palmeiras ganha os 2 jogos, corre tudo como tá, todo mundo falando aí, o Palmeiras fica 1 ponto, né, Bruno, na frente do Flamengo, né? Isso. Só que não vamos esquecer que ainda tem partida a ser jogada. O Palmeiras vai ao Maracanã jogar, o Cruzeiro vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo, né? Tem isso tudo. Eu queria falar assim, mas assim, quando tivesse todo mundo com seus jogos jogados. Você falar, botar na conta do Palmeiras, que é 6 pontos, certo? 3 no clássico contra o Santos e 3 contra o Juventude, ou o Flamengo 3 contra o Sport. Peraí, primeiro tem que jogar e fazer o resultado. Aí falar, o Flamengo tropeçou contra o Vasco. O Vasco é um rival. O Vasco vive um momento difícil financeiramente, o Flamengo vive um melhor momento, mas não vamos esquecer das tradições, camisa, o esforço dos atletas. O Vasco tem a 5ª maior torcida do Brasil e fez um jogo ali duro, como o Fluminense faz, nos clássicos como o Botafogo faz. Tem um clássico como o Santos, vai fazer de tudo também para fazer um jogo duro, principalmente o Santos que está ali perto da zona de rebaixamento, jogando dentro da Vila, a torcida do Santos cobra isso, né? Mas hoje, para brigar pelo título, de fato são essas 3 equipes, né? O Cruzeiro correndo por fora, esperando. Por exemplo, a rodada foi muito boa para o Cruzeiro, né? O Flamengo empata com o Vasco e o Cruzeiro ganha. O Palmeiras ganha também, mas o Cruzeiro ganha seu jogo. Está quietinho ali, com o discurso, não, a gente vai brigar, mas de repente pode ficar cabeça a cabeça ali até as últimas rodadas. O Cruzeiro que... A rodada foi muito boa para o Cruzeiro, porque na rodada passada o Cruzeiro ganhou do Bahia, né? Na Fonte Nova, e ganhou do Red Bull Bragantino. Flamengo e o Palmeiras ainda vai pegar o Bahia também. E o Bahia é um time que só tem agora a Copa, só o Campeonato Brasileiro, visando o Libertadores no ano que vem. E se um deles for lá para Fonte Nova, não ver a tabela toda, não sei de cabeça. O Palmeiras joga no fim de semana com o Bahia agora. Aqui ou lá? Lá. Aí, já é jogo duro. Como o Flamengo vai ter um jogo importante aí na quinta-feira, e no final de semana pega o Corinthians dentro de Itaquera. O Corinthians que vai ser muito cobrado pelo resultado que teve contra o Sport. Então, tem muita coisa para acontecer dentro do campeonato. Mas é bom esse debate. Esse debate, para mim, para título, é esses 3.
Exatamente, o Cruzeiro que venceu, né, de virada o Bragantino em casa na última noite de domingo. Bruno Prado, agora, no recorte dos últimos jogos, né, o Flamengo conquistou 5 pontos dos 9 em disputa. O Palmeiras, nesse recorte dos 9 em disputa, fez 7. E o Cruzeiro somou 9. Então, o Cruzeiro, dos últimos 9, 100% de aproveitamento. E, por isso, segue ali colado nos líderes. No líder, Flamengo, e no terceiro colocado, que é o Palmeiras. A diferença do Cruzeiro é que o Cruzeiro já fez 24 jogos, tem 2 a mais do que o Palmeiras e um a mais do que o Flamengo, nessa comparação das rodadas do Campeonato Brasileiro. Bruno Prado, dá para dizer que depois do que aconteceu no fim de semana, a equipe do Palmeiras passa à frente na questão do favoritismo, ou ainda é muito cedo para falar isso, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme, Vampeta, boa tarde a todos. Assim, o Palmeiras está num bom momento, né? O Palmeiras cresceu o seu desempenho, ele nunca teve um desempenho ruim em pontos, né? Agora ele está jogando melhor, né? Então é um time que passa mais segurança de que vai ganhar os jogos, vai somar pontos. Mas assim, é uma disputa muito acirrada. Inclusive o aproveitamento está alto dos líderes do campeonato, um pouco acima do que é o normal do aproveitamento do brasileiro. E são times fortes, o Cruzeiro está nessa briga, ele está se colocando, o Vampeta destacou bem a vitória lá em Salvador, uma vitória difícil na segunda-feira da semana passada, e vão acontecer ainda todos os confrontos diretos, né? Dos confrontos diretos, o Cruzeiro vai jogar com os 2 fora de casa, né? O Cruzeiro jogou já com os 2 no Mineirão e venceu os 2. O Flamengo, acho que daqui menos de uma semana, né? Uma semana que vem, né? Tá perto, até vou falar aqui a tabela, até o confronto Flamengo e Palmeiras, faltam umas 4 rodadas. Rodada 18, dia 18 e 19 do mês que vem. Mas aqui, a tabela de Palmeiras-Flamengo até o confronto direto, ela é dura, e a do Flamengo é mais complicada ainda, porque... Tem Botafogo ainda. O fim de semana os 2 vão ter jogo duro, o Flamengo-Corinthians, São Paulo aqui, e o Palmeiras em Salvador. Fora. Os 2 fora, Palmeiras com Bahia e o Flamengo com Corinthians. Depois... Nós temos aqui, inclusive, uma arte, Bruno, se a gente se quiser colocar, o Kaique, daí o Bruno até comenta já em cima disso. Com os jogos, né, os próximos jogos de cada clube no Campeonato Brasileiro, para a gente avaliar, né, no que o Bruno estava comentando aí, os jogos de Flamengo, Palmeiras, na tela, para você que nos acompanha. Tá aí, Bruno? Então, são tabelas até o confronto direto ali entre o Palmeiras e o Flamengo, né, que é depois dessa rodada que está aí, né, depois do jogo do Flamengo com o Botafogo e do Palmeiras com o Bragantino, tem o confronto no Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Você vê que o Flamengo ele tem jogos, na teoria, mais difíceis até ali, que é o Corinthians fora, o confronto direto com o Cruzeiro em casa, Bahia fora e Botafogo fora. Então são jogos bem difíceis, né? O Flamengo vai ter que somar pontos para manter essa disputa ponto a ponto. O Palmeiras ele tem alguns jogos duros como o Bahia fora e o São Paulo fora, mas na teoria ele tem 3 jogos em casa que ele tem que vencer. O Vasco, esse do Juventude, que é um jogo atrasado, que vai ser na data FIFA, né, como está marcado aí, e o Bragantino. E o Cruzeiro, tem agora 2 jogos no Rio ali, Vasco e Flamengo, que não são fáceis, Sport em casa e um clássico com o Galo. Então até chegar, e depois dessa rodada que estão aí, é Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Então até chegar esse confronto, na teoria o Palmeiras tem uma tabela um pouco melhor que Flamengo e Cruzeiro. Mas, assim, acho que essa disputa acho que vai ser ponto a ponto. O Cruzeiro, ele está numa campanha muito boa. Eu ainda acho que vai ficar entre o Flamengo e o Palmeiras, mas tem que respeitar o que o Cruzeiro está fazendo. O Cruzeiro está super vivo, está se colocando nessa briga e buscar pontos como buscou em Salvador, que é difícil. Os 2, Palmeiras e Flamengo, vão jogar daqui a pouco em Salvador, os 2. Palmeiras já no fim de semana e o Flamengo também, como a gente viu aí nas próximas rodadas. Vamos ver se eles também vão fazer esses pontos que o Cruzeiro fez, né? É isso. Mauro César Pereira, a sequência dos clubes, essa classificação no Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Flamengo com 73,9% de aproveitamento, o Palmeiras com 74,2% de aproveitamento e o Cruzeiro com 69% de aproveitamento. Muito cedo para dizer que, com os jogos da rodada do fim de semana, o campeonato teria, digamos assim, tido uma vantagem para Palmeiras por conta do resultado, né, Mauro? Boa tarde. Boa tarde. Bem, depois do que aconteceu em 2023, que o Botafogo estava disparado e perdeu o título para o Palmeiras, eu acho que não faz o menor sentido tentar projetar o que vai acontecer. É mero exercício de adivinhação, até porque você tem 2 times que brigam pelo título, dos 3 que brigam, 2 estão na Libertadores e você não sabe o que vai acontecer. Se for eliminado, você pode ter um efeito
entre aspas, positivo, que é se dedicar só ao Campeonato Brasileiro, mas você tem um efeito colateral que é a eliminação e uma crise eventual. Imagina se o Palmeiras perde para o River Plate por 1-0 e nos pênaltis é eliminado. Isso não passa em branco. Se o Flamengo, depois do que dominou o jogo no primeiro tempo, especialmente, não fez o placar, vai lá e é eliminado pelo Estudiantes quinta-feira. Vai jogar domingo contra o Corinthians em São Paulo, tudo bem, tudo tranquilo. Não, é crise. Vai nem voltar para o Rio. Vem direto para São Paulo. Ou seja, eu já entendo isso como... Ninguém vai admitir isso. Mas é claro que você pensa, além da logística, se acontecer uma desgraça na Argentina, a gente não volta para o Rio, é melhor. Aí já volta depois e tal. Enfim. Muita coisa para acontecer. O Cruzeiro que ganhou um presente está tentando aproveitar. O presente da CBF, que era para ele jogar partidas aí intercaladas no meio de semana de Copa do Brasil, e o Flamengo e o Palmeiras teriam essas semanas de descanso. Com a mudança que foi feita no calendário, os dois têm que jogar um atrás do outro, e o Cruzeiro fica esperando, só depois do Brasileiro vai jogar contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. E essa mudança, ela já tem um impacto evidente. Essa semana, por exemplo, Flamengo e Palmeiras têm jogos importantes, tiveram que poupar titulares no final de semana, o Cruzeiro jogou inteiro. Ele não tem jogo no meio de semana, porque ele fez um papelão na Sul-Americana, foi eliminado, e a Copa do Brasil empurrada para dezembro. Negar isso, dizer, é o cúmulo. É óbvio que é uma vantagem muito grande, porque nós teríamos, essa semana, o Cruzeiro descansaria. Palmeiras e Flamengo jogam. Mais adiante, teríamos a rodada de Copa do Brasil. E aí o Flamengo e o Palmeiras, que foram eliminados, descansariam, o Cruzeiro jogaria. Então estava mais ou menos equilibrado ali, nesse sentido. Agora não. Você tem um calendário totalmente favorável ao Cruzeiro, também ao Corinthians, ao Vasco, ao Fluminense, que estão na mesma situação. O Fluminense ainda tem a Sul-Americana. Mas, se tratando de briga pelo título, é evidente que o time mineiro, não foi essa a intenção da CBF, na minha visão, não fez para ajudar o Cruzeiro, prejudicar o Palmeiras, prejudicar o Flamengo, não, ela fez porque era conveniente para ela fazer esse ajuste no calendário, fez e acabou beneficiando a essa equipe, que nessa semana, por exemplo, final de semana, o Cruzeiro virou o jogo para cima do Bragantino. O Cruzeiro teve que botar reservas? Teve que entrar com titulares no decorrer do jogo? Estava preocupado com um jogo importante na quinta-feira ou na quarta? Não. E vai viver isso? Também não vai. Mas viveria, porque daqui a pouco teria o jogo da Copa do Brasil, seria agora, acho que antes da data FIFA, né? Contra o Corinthians, ele estaria preocupado com esse compromisso, né? Mas não está, porque a CBF pegou e empurrou tudo lá para o final. Então isso muda totalmente qualquer a projeção que a gente possa fazer. São 3 times na briga e aguardar para ver o que vai acontecer e quais os efeitos colaterais que uma eventual eliminação de um dos dois na Libertadores pode gerar. Isso a gente não sabe também, né? Capacidade porque os dois estão numa situação que, se forem eliminados, não será eliminação aceitável, digamos. Porque o Palmeiras tem uma vantagem enorme, ganhou fora de casa, e o Flamengo perdeu a chance de abrir uma vantagem enorme e se embananou sem necessidade. Então, os dois têm que se classificar para continuar numa maratona, mas ter paz, tranquilidade e respirar bem no campeonato, porque uma eliminação traz sequelas, evidentemente. E também tem aquela dúvida em relação aos jogos atrasados. O Palmeiras fará um jogo agora contra o Juventude na data FIFA, e aí a possibilidade, o Bruno até citou isso mais pra frente, de ter aquele jogo contra o Santos e o Palmeiras e Santos e Sport e Flamengo, né? Que seria quando que você falou, Bruno? Então, se os dois passarem na Libertadores, vai ser na data FIFA de novembro. Isso... que é onde tem para colocar, né? O Palmeiras já colocou esse jogo na data FIFA de outubro com o Juventude, porque o Palmeiras tem 2 jogos. E se os dois passarem nessa semana e classificarem para a semifinal, acho que a CBF não vai ter alternativa a não ser marcar os jogos com Sport, Flamengo, Santos e Palmeiras na data FIFA de novembro. E aí pode ser que tenha reclamação, porque dependendo aí dos jogadores convocados, né, pode ter até um acordo da CBF ali com os clubes, mas Palmeiras e Flamengo, muitos jogadores estrangeiros que vão para outras seleções, né, seleção do Paraguai, seleção uruguaia, enfim, colombiana, equatoriana, então tem esse ajuste a se fazer. Agora, Bruno, falando do Palmeiras também, que ao vencer o Fortaleza, a equipe chegou a 11 partidas seguidas sem derrotas nesse Campeonato Brasileiro e é a atual maior série invicta entre todos os times da competição. Além disso, agora com 49 pontos conquistados em 22 jogos, o Palmeiras tem, até o momento, a sua melhor campanha na história dos pontos corridos, superando até mesmo aqueles números das conquistas de 2016, 18, 22 e 23. É um início muito
bom do Palmeiras nessa questão aí de pontuação, vai chegando ao número de 49 pontos e ainda com 2 jogos a menos, Bruno Prado, e nessa comparação com os outros anos, a melhor campanha até aqui dos pontos corridos em que o time foi campeão, Bruno. E o Palmeiras ganhou 4 vezes o Brasileiro por pontos corridos, né? O Palmeiras, ele não perdeu no Brasileiro depois do Mundial. Antes do Mundial, ele teve algumas derrotas quase que seguidas, né? Ele perdeu os 2 confrontos diretos, um pouco antes do Mundial, para o Flamengo aqui em São Paulo e para o Cruzeiro em Minas, e perdeu para o Bahia, aqui em São Paulo. Foram as 3 derrotas do Palmeiras no campeonato. As 3 foram um pouquinho antes do Mundial de Clubes. Depois do Mundial não perdeu mais no Brasileiro e nesse momento joga bem. Porque o Palmeiras ele tem uma característica já muito... já antiga, né, com o Abel, que está aí faz tempo, que mesmo quando joga mal, o time muitas vezes consegue buscar resultado. Mas agora não, agora o time cresce, o time teve uma evolução. O Palmeiras, os que chegaram agora, como o Vitor Roque, chegou esse ano, ele foi se acertando, acertou com a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque, acertou uma formação que melhorou o time. Aí entrou Andrés Pereira, que também é um jogador que dá qualidade. Então o Palmeiras ele vive o seu melhor momento no ano em relação à atuação. Repito, não falo de pontuação, a pontuação sempre foi boa. Mas o nível de atuação é o melhor do Palmeiras na temporada. Fez um grande primeiro tempo contra o River em Buenos Aires. Os últimos jogos em casa, o Palmeiras passou por cima dos seus adversários, Sport, Inter, Fortaleza. O Palmeiras ganhou, fez 3-0 no Sport, 4-1 no Inter, 4-1 no Fortaleza. Então vive um ótimo momento, né? Tem que aproveitar o momento, somar os pontos, porque é o momento que o Palmeiras joga melhor. Eu diria, claro que é um tempo curto, mas até em 23 teve aquela arrancada no final, e em 24 em nenhum momento o Palmeiras jogou no nível que está jogando nesse ano, agora, né? Repito, ainda é um tempo curto, mas o Palmeiras há um bom tempo não jogava no nível que está jogando. Vamp, melhorou, né, esse futebol do Palmeiras contra o Fortaleza 4-1, também aquele 4-1 contra o Internacional, em cenários diferentes, porém emplacou aí nos últimos finais de semana 2 vitórias em casa contra Inter e contra Fortaleza, e com esses números de até aqui, a melhor campanha de pontos corridos nesses anos em que a equipe foi a campeã, Vamp. Veio de uma sequência de 3 jogos bons, né? Até mesmo, você não procurou aí, mas até o River, né? Jogando fora de casa no Monumental pela Libertadores. Só que, né, não é culpa do Palmeiras. O Fortaleza não vive um grande momento. É um momento aí nos últimos anos, né? Crise política, virou SAF e mal na competição. É goleado. O Inter acabou de mandar o treinador embora, né? O Inter que, apontado como um dos favoritos aos 5 ali, não brigar pelo título, mas brigar por Libertadores, quebra uma sequência de títulos do Grêmio, título estadual, se esperava mais do Inter. Já não tem treinador. Então, o Palmeiras fez o dever de casa, ganhou dos 2 em casa, para ficar ali brigando com o Flamengo pela cabeça. Gastou muito, quase em torno de 700 milhões em contratações, né? E os últimos 2 jogos jogou bem, jogou com autoridade, né? Diante do Inter, diante do Fortaleza, fez uma boa partida, um bom primeiro tempo também lá pela Libertadores. E aí vai ter agora, no meio de semana agora, vai decidir muita coisa para o final de semana em relação ao Campeonato Brasileiro. Como o Mauro falou, vamos ver a situação das 2 equipes que estão na Libertadores, como vai ser seus jogos agora no meio de semana, e para focar no final de semana, né? Como vai vir, um para enfrentar o Bahia e o outro para enfrentar o Corinthians. Campeão do Flamengo aqui no Brasileirão até agora com 23 jogos, 15 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, marcou 48 gols, sofreu 11 e tem aqueles 73,9% de aproveitamento que eu citei na tela para você que nos acompanha aí, o aproveitamento, a campanha dos 3 primeiros colocados até aqui no Campeonato Brasileiro. Aí na sequência temos o Cruzeiro, que é o segundo colocado, 24 jogos com 15 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, marcando 39 gols, sofrendo 17, somando 69% de aproveitamento. E o Palmeiras, terceiro colocado, mas com jogos a menos, 22 jogos, 15 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, marcou 36 gols, sofreu 18, a soma ali de 74,2% de aproveitamento. A campanha de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro
até aqui no Campeonato Brasileiro. E dá para ver, né, Mauro, nessa comparação aí a diferença de gols sofridos. O Flamengo aparece com 11 gols sofridos, o Palmeiras e a equipe do Cruzeiro com 18, né? O Palmeiras tem 18, a equipe do Cruzeiro com 17. Essa comparação dos clubes. E até, Mauro, puxando esse assunto do jogo adiado do Flamengo contra o Sport, que deve acontecer nessa data FIFA, que seria de novembro, dando assim a sequência do Flamengo passando também na Libertadores. Seria talvez ruim, né? Porque muitos jogadores do Flamengo estariam convocados, provavelmente, né? Se for eliminado da Libertadores, aí vai ter data para encaixar. Eles não vão marcar antes de definir se o time segue ou não na Libertadores. Então também não é algo para pensar agora. Para o Flamengo, quanto mais empurrar esse jogo, melhor. Porque o Sport pode estar já rebaixado. Quando chegar em novembro, do jeito que a coisa vai, o Sport pode estar rebaixado matematicamente ou virtualmente, sabe, precisando de vencer todos os jogos, tirar saldo de gols. E aí você já pega um time mais desmobilizado. Bem ou mal, a torcida tem comparecido. Agora, contra o Corinthians, vimos isso. E, de repente, você vai empurrando esse jogo. E pode chegar um momento que você pode jogar até numa data FIFA com desfalques, mas com um adversário já pensando na Série B. O jogador já pensando em contrato para o ano que vem, onde que fica, se vai embora, para onde que vai, se encaixa em outro time de primeira divisão. Enfim, tem esse aspecto também, né? Isso é uma bizarrice de um calendário terrível, que não consegue ter uma brecha de data para você encaixar um jogo adiado, e que já sabia que seria adiado, como os dois do Palmeiras, porque os times participaram do Mundial de Clubes. Então, quanto mais eles avançassem, o Fluminense também tem jogo para realizar, isso ia acontecer. Mas não tem brecha no calendário. Tudo porque os estaduais são inchados. O novo presidente da CBF promete reduzir os estaduais. Vamos ver se isso vai acontecer. A única solução é essa. Mas reduzir mesmo. Essa redução para 10 datas, em tese melhora, mas não é o bastante. Não é o bastante, vai continuar sendo muito inchado. Eu acho que, assim, para resolver realmente, teria que... Não vou mexer nisso por causa de grana. A Copa do Brasil precisaria ser uma competição de jogo único. Como acontece na Argentina, como acontece na Copa da Inglaterra. Estão falando dessa possibilidade mesmo. Né? Estamos de volta na Rádio Jovem Pan já com a gente. Diga, Mauro. Eu temo que não façam isso por causa do dinheiro. Né? Menos jogos, menos dinheiro que vai entrar. Mas é uma solução. Como é que funciona? Jogo único, sorteio. O mandante vai no sorteio. Sorteou, joga em casa. Você pode até ter um critério. Vamos imaginar. O time A joga com o time B, o time C contra o time D. Aí o time A e o time C se classificam. O A jogou em casa na última fase, você jogou fora. Então, na próxima, você tem a prioridade de jogar em casa, para evitar que um time seja beneficiado pela sorte várias vezes jogando em casa. Você pode ter um critério assim. Os dois jogaram fora de casa, então tem sorteio. Os dois jogaram em casa, então tem sorteio. Mas se na fase anterior um jogou em casa, outro jogou fora, aquele que jogou fora tem a vez de jogar em casa. Você pode ter um critério justo até. E jogo único. Jogo único, a renda você vai dar meio a meio, ou 60% para o vencedor, 40% para o perdedor. E vamos embora. É uma maneira de você minimizar isso. Porque não dá, cara. Eu acho que além de reduzir o estadual, a Copa do Brasil talvez precise ser reduzida. Talvez você possa fazer semifinal em 2 jogos, como acontece na Copa da Inglaterra lá e tal. Ou fazer com um campo neutro, levar o jogo para Brasília, sei lá. E pensa no que vai fazer. Uma maneira de tornar, sei lá, mais atrativo e financeiramente rentável. Mas não dá para ter tudo. O dia tem 365, o ano tem 365 dias, às vezes 366. Isso não resolve. Porque é ridículo. Esses jogos do Palmeiras e do Flamengo adiados, como os do Fluminense, eles não foram adiados porque choveu, caiu uma tempestade, faltou luz no estádio, não. Não teve nada disso. São jogos que já se sabia que, avançando na competição lá nos Estados Unidos, os times iriam ter jogos adiados. Eles avançaram, né? Quem avançou mais, no caso do Fluminense e Palmeiras, adiou mais jogos, Flamengo menos, porque foi eliminado uma fase antes, Botafogo também. É patético isso aí. Vai enfiar na data FIFA, né? No caso do Palmeiras, tem uma vantagemzinha aí nessa data FIFA, que vai jogar contra o Juventude, né, que é uma equipe em casa, que é uma equipe que está numa situação ruim. O Flamengo pega o Sport muito mal, mas fora de casa. Por isso que eu digo, se o Flamengo conseguir empurrar esse jogo para lá, para frente, para ele é interessante, porque ele pode pegar o Sport. O Sport vai tentar ganhar do Flamengo, claro, mas uma coisa é o time ainda nesse estágio que ele está, que tem uma pequena esperança de escapar do rebaixamento, e a outra, o time já está virtualmente rebaixado ou matematicamente na segunda divisão. O Sport que venceu o Corinthians, né? A primeira vitória em casa no último final de semana.